Capítulo 856 O plano de Fakizem Capítulo 856 Plano de Fakizem. À medida que os fluxos de luz do hiperpropulsor atravessavam o espaço cósmico escuro, os rastros deixados pela frota da Igreja Arcana em retirada despertaram as boias de vigilância da dinastia uma após a outra, não escondendo seus movimentos nem um pouco. Dentro da nave principal do Glorious Sangrad, os 5 Beyond Gradias, incluindo Sagman e Psyker, se reuniram e olharam para o comandante da frota, Rogue, cujos olhos nunca se desviaram do mapa estelar. Planet Lighthouse está na borda do Dawn Star Cluster e muito perto do cinturão do universo desolado. Se continuarmos a recuar a toda velocidade, sairemos desse perímetro de segurança muito em breve, disse Rogue com uma voz profunda. A transmissão de energia e luz levava tempo, dado o tamanho do universo, muitos métodos de detecção remota tiveram atrasos. A transmissão de informações em tempo real por meio da tecnologia de comunicação quântica foi um dos métodos mais comuns usados. No entanto, o universo era muito grande. Não havia como a dinastia ser capaz de implantar boias de vigilância em todos os cantos do espaço cósmico. O perímetro de segurança geralmente se espalha a partir do planeta Fortaleza como seu centro, com diminuição da densidade de boias de vigilância à medida que a distância aumenta. Neste momento, a Igreja Arcana já havia escapado para o perímetro de segurança exterior do planeta Farol e estava entrando profundamente no cinturão desolado do universo. Sem absolutamente nenhum tempo de sobra, limpar as boias não fazia sentido, eles seriam localizados no final de qualquer maneira. Portanto, Vampira não se importou com o fato de sua rota estar exposta à dinastia. Afinal, ele não iria direto para o Stargate secreto. O plano era entrar no modo furtivo em uma área com pouca ou nenhuma boia no cinturão desolado do universo para que eles pudessem se livrar da vigilância direta da dinastia. Eles então se dividiriam em centenas de grupos para fazer desvios antes de seguir para o portal secreto. Dessa forma, grande parte dos grupos seria considerada abandonada. No momento em que sua frota partiu, a localização do portal secreto mudou. A localização secreta original do portal estelar foi abandonada, mas esta informação não foi atualizada no mapa estelar. As únicas pessoas que sabiam sobre isso eram os membros principais, como Rogue e Beyond Gradias. Isso foi para evitar que os outros grupos vazassem a localização do Stargate secreto se fossem capturados pela dinastia. É claro que esses outros grupos não foram completamente abandonados, eram cortinas de fumaça. Quando Vampira, o Além do Grau A e os grupos principais escaparam com sucesso, só então esses outros grupos seriam informados da localização real. Dessa forma, mesmo que a localização do Stargate secreto fosse exposta, o impacto seria muito menor. Afinal, eles poderiam destruir o Stargate a qualquer momento para evitar mais danos ou até mesmo fazer esses grupos retornarem do desolado cinturão do universo, seu tempo não era precioso. Rapidamente, os riscos que corremos aumentam a cada minuto que passamos no mundo cintilante, disse Sagman. Se tudo o que você pode dizer são coisas inúteis e sem sentido que todo mundo sabe, é melhor você parar de falar. Graças a você, os riscos que estamos correndo agora são completamente sem sentido. Vampira não se conteve. Seu tom tinha traços de raiva. Ele havia acabado de relatar os resultados da batalha aos bispos, o que lhe rendeu uma enorme repreensão. Com o pensamento de seu futuro não ser o mais brilhante em mente, ele não pôde deixar de sentir uma raiva fervendo dentro dele. Portanto, ele não estava com vontade de conter suas emoções em relação a esses além do grau a que causaram o fracasso desta operação. Recebendo gritos tão rudes, a pele de Sagman se contraiu. Ele pensou sobre isso por um segundo, mas não disse nada. Era verdade que o campo de batalha além do grau A foi o que decidiu o resultado e levou a esse fracasso, então ele era de fato um pouco culpado. Os outros 4 também não disseram nada. Eles estavam agora todos no mesmo barco fugindo no território da dinastia, então ninguém teve tempo de se importar com o desrespeito de Vampira. O rosto de Psyker parecia o pior. Pensar no fato de que seu amigo Dylan estava agora nas mãos da dinastia tornava seu humor extremamente horrível. Ele não podia se incomodar com mais nada. Vendo que ninguém falava, Vampira bufou e disse, a dinastia está definitivamente enviando tropas para bloquear nossa rota de fuga. No entanto, você não precisa se preocupar muito, esta é apenas uma rota falsa. Além disso, a maior parte da frota da dinastia nas proximidades foi para apoiar o Planet Lighthouse, e levará algum tempo para as fortalezas mais distantes enviarem frotas. Portanto, mesmo que sejamos bloqueados, podemos eliminar facilmente quem estiver no caminho. A única coisa com a qual precisamos nos preocupar é que a dinastia além do grau está nos perseguindo. De acordo com a situação atual, Tarkov aguardara a chegada dos reforços antes de agir. Pena, quase pensei que poderíamos atraí-los e montar uma armadilha. Enquanto Vampira analisava a situação, Sagman e os outros discutiam a situação em particular por meio de comunicação psíquica. Dado o tamanho da frota, ainda seremos tão notáveis. Mesmo se nos separarmos, talvez devêssemos deixar a frota e pegar mini-naves espaciais. Isso é mais furtivo, disse Taylor. Podemos considerar isso, mas vamos falar sobre isso depois que a frota principal se dividir. Ao fugir, a capacidade de sobrevivência e furtividade de um além do grau A agindo sozinho excedeu em muito o movimento junto com a frota. Como indivíduos com grandes poderes que não foram afetados pelo ambiente hostil do espaço, se eles se escondessem aleatoriamente em um planeta desolado, ninguém seria capaz de encontrá-los.
Isso era especialmente verdadeiro para Ninjia e Taylor, que dominavam feitiços proibidos. Sem a interferência dos inimigos, seus feitiços de teletransporte estavam entre as melhores habilidades para escapar. Vampira estava preocupado que eles pudessem ser perseguidos pelos Beyond Gradia da dinastia, então ele queria manter Sagman e os outros por perto. O que ele não sabia era que Sagman e os outros também estavam pensando em usar a frota principal como isca para chamar a atenção da dinastia. Reticências. Em outra direção, a frota da Fallen Ark também estava recuando a toda velocidade. Devido à ruptura repentina, a frota de Sgod cortou o contato com a Igreja Arcana. Sem qualquer canal de comunicação, os dois não sabiam o paradeiro um do outro e apenas se concentraram em fugir por conta própria. No entanto, Sgod tinha uma vantagem. Eles forçaram a entrada pelo perímetro de segurança externo, então destruíram deliberadamente várias boias de vigilância no caminho. Isso fez com que algumas áreas fossem pontos cegos, o que ajudou na fuga. Dentro da sala de comando da nave principal, Fakizem desviou o olhar do mapa estelar e se virou para o doppelganger Sgod ao lado dele. O corpo principal de Sgod já havia encontrado uma sala fechada para sofrer evolução, e ninguém sabia quanto tempo isso levaria. Antes de Sgod iniciar sua evolução, ele criou alguns doppelgangers para se proteger e monitorar o movimento da frota. Sgod era cauteloso com todos. Mesmo seu assistente útil que o acompanhou por 100 anos, Fakizem não foi exceção. Em tempos em que seu corpo principal era o mais fraco, a única pessoa em quem realmente confiava era ele mesmo. Ele ainda não confia em mim. A língua cheia de espinhos de Fakizem lambeu a máscara de metal vermelho sangue que cobria a metade superior de seu rosto, fazendo um barulho irritante. O ar saiu de seu nariz como se ele estivesse zombando. Bem na frente do doppelganger de Sgod, Fakizem ergueu seus 4 braços secos com aparência de Brant. Uma névoa roxa voou de sua pele roxa escura, formando uma esfera no ar. Então, ele convocou um subordinado e deu o orbe para ele. Esvazie um navio de guerra comum, remova seu núcleo de energia e sistema de IA e deixe-o como uma concha vazia. Coloque este orbe dentro daquela nave espacial, depois abandone-o e deixe-o vagar pelo caminho pelo qual passamos. As tropas da dinastia que nos perseguem descobriram esta nave espacial. O doppelganger Sgod virou-se para ele e disse friamente, o que você está tentando fazer? Hehe, a risada de Fakizem era assustadora. Estou planejando entrar em contato com a dinastia. Bang. No momento em que ele disse isso, o doppelganger Sgod imediatamente o agarrou pelo pescoço e o levantou, pressionando-o contra a parede. Você está me vendendo? Embora sua garganta tenha sido agarrada por Sgod, Fakizem não estava com medo. Em vez disso, ele riu ainda mais alto. Hahaha, estou planejando trabalhar junto com a dinastia. Se eles puderem nos dar informações sobre a Igreja Arcana, podemos enviar alguns de nosso pessoal para interceptá-los. Eles são peões de qualquer maneira. Somos os mais próximos da Igreja Arcana. Com nossa ajuda, a dinastia será capaz de arrastar a Igreja Arcana de volta com mais eficiência. Não há necessidade disso, o doppelganger Sgod disse friamente. Não, definitivamente há uma necessidade. A dinastia certamente quer lutar contra a Igreja Arcana mais do que nós. Existem muitos Beyond Gradia por lá, o que os torna muito mais valiosos. Se a dinastia puder capturar a luz, a Igreja Arcana perderá quase a metade de seu além do grau A. A dinastia não desistira de uma oportunidade tão incrível de causar danos à Igreja Arcana. E quando a dinastia colocar seu foco na Igreja Arcana, Vossa Excelência Sgod, a pressão que você enfrentará será muito menor. Erre. O tom de Fakizem estava cheio de zombaria enquanto ele continuava. Depois de fugir em um momento tão crucial, a Igreja Arcana definitivamente vai guardar rancor contra nós por isso. Quando retornarmos à Galáxia Central, enfrentaremos tanto a Dinastia Carmesim quanto a Igreja Arcana. Se fizermos isso, não só a dinastia ficará menos furiosa conosco, como a Igreja Arcana também ficará enfraquecida. Isso significa que o além do grau como você terá que enfrentar será muito menor. Além disso, se a Igreja Arcana sofrer uma perda tão grande, eles provavelmente não terão chance de vir nos causar problemas tão cedo. O doppelganger Sgod perguntou, como eu sei que você não vai vender minha localização? E, se Vossa Excelência não estiver assegurada, por favor, deixe um sósia Sgod naquela espaçonave vazia o quanto quiser, para monitorar a comunicação entre mim e a dinastia. Se você acha que vendi sua localização, hehe, estou bem aqui. Você pode me matar a qualquer momento. O doppelganger Sgod ficou em silêncio por um tempo antes de dizer de repente, vou deixar um doppelganger para trás para negociar com a dinastia. Você não precisa participar disso. Embora essa ideia de Fakizem fosse estranha e repentina para ele, ele achava que realmente fazia sentido. Afinal, mesmo que a negociação fosse para o sul, seria apenas um doppelganger sendo eliminado. Hehe, isso vai servir também. Quando o doppelganger Sgod soltou Fakizem, ele caiu no chão, esfregou o pescoço e chamou um subordinado. Ele quebrou o orbe de neblina que acabara de separar e absorveu o nevoeiro de volta ao seu corpo. Então, ele agiu como se nada tivesse acontecido e continuou a observar o mapa estelar. Ninguém podia ver os olhos de Fakizem sob a máscara vermelho sangue que cobria a metade superior de seu rosto, e ninguém sabia o que ele estava pensando.
Falando nisso, ninguém realmente sabia como ele via com os olhos cobertos. Reticências. A intensa batalha no Planet Lighthouse havia terminado, mas tudo isso estava longe de terminar. Sob o comando de Tarrokov, as frotas da dinastia começaram sua perseguição à Igreja Arcana e às frotas da Arca Caída. Antes que o choque, a confusão e a curiosidade dos jogadores do exército que acorreram aos postos de Ban-Hit Dog transmitindo sobre os acontecimentos do campo de batalha se dissipassem, uma nova missão apareceu na interface de todos. Antes disso, os jogadores do exército Black Star só sabiam que o Planet Lighthouse foi atacado, havia cerca de 10 lutas do Beyond Gradias, e seu comandante do exército Black Star era um deles. Quanto à identidade dos atacantes, a causa deste incidente, ou qualquer outra coisa, eles não tinham a menor ideia. Essa missão, no entanto, explicou tudo isso e trouxe ainda mais choque para os jogadores. Underscore 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 underscore. A Ordem da Dinastia Carmesim, All Out Pursuit. Introdução da missão. Para obter o cubo da evolução e causar conflitos, a Igreja Arcana trabalhou em conjunto com a Arca Caída e atacou o posto avançado da dinastia no mundo cintilante. Havia 7 inimigos além do grau A. No entanto, com a ajuda do aliado da dinastia Black Star, Milisaus, Beyond e o amigo convidado por Black Star, Austin, derrotamos os inimigos com sucesso. Atualmente, essas duas frotas estão fugindo no mundo cintilante. Todas as forças são enviadas para perseguir os inimigos e defender a dignidade da dinastia, o comandante-chefe do exército de exploração da dinastia Carmesim, Tarrokov. Requisitos da missão: persiga a Igreja Arcana e as frotas da Arca Caída, descubra seu paradeiro e elimine seus homens com o melhor de sua capacidade. As recompensas serão dadas após o término da missão, dependendo do seu desempenho. Underscore 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 underscore. Sabendo o que havia acontecido, a página chatter de Starring nos fóruns explodiu. A Igreja Arcana atacou a dinastia Carmesim, as civilizações universais vão começar uma guerra entre si. Não é de admirar que 11 além do grau A tenham aparecido em uma grande luta. Essa é a razão por trás disso. O comandante do exército está bem, ele ainda está vivo. O alvo deles é o cubo de evolução do comandante do exército, então isso foi realmente causado pelo comandante do exército, em droga, alvo de uma civilização universal, mas conseguiu forçar a luz a sair, incrível. O exército Black Star é o aliado da dinastia Crimson. Isso significa que o exército agora também é inimigo da Igreja Arcana. Tenho a sensação de que algo enorme vai acontecer. Desta vez, Ban-Hit Dog pegou as informações em primeira mão. Sob seu post, inúmeros jogadores vieram comentar. Dezenas de novos comentários apareciam a cada segundo, o que o deixava extremamente animado. Seguir o Black Star foi realmente a escolha certa. Havia notícias explosivas de vez em quando. Após o choque inicial, muitos jogadores ficaram emocionados. Depois de experimentar 3 versões, eles descobriram alguns padrões, as coisas que aconteciam no Galaxy estavam conectadas e influenciavam umas às outras. Este era um sistema extremamente ordenado. Pode-se realmente usar a lógica para prever alguns dos possíveis incidentes que podem acontecer no futuro através da inteligência e notícias das várias áreas. Este incidente envolveu as 3 maiores civilizações, então não foi uma questão pequena. Se os dois lados fossem um para o outro, o enredo definitivamente seria enorme. Algumas pessoas especularam que esse ataque pode ter sido um sinal precoce de uma história principal futura. Ou pode até ser o enredo principal da próxima versão. Não era impossível. À medida que esse tipo de especulação se espalhava nos fóruns, algumas pessoas faziam especulações diferentes dizendo que isso poderia estar ligado ao que aconteceria durante o período de atualização da versão e só apareceria na próxima versão na forma de introdução de fundo. Muitos também concordaram com isso. Devido às ações passadas de Ren Xiao, os jogadores chineses no chatter de Starring desenvolveram o hábito de adivinhar o enredo em grande escala das versões. Os australianos e russos do Constellation Corridor também se juntaram à discussão, misturando-se a essa atmosfera cheia de entusiasmo. Enquanto todos os tipos de especulações circulavam nos fóruns, o exército Black Star não estava apenas ocupado em discutir nos fóruns, mas também participava da perseguição. Embora a maioria das pessoas estivesse muito longe e não pudesse fazer nenhuma contribuição, os jogadores do exército estavam acostumados a participar de missões de facção de grande escala juntos como um todo. Além disso, esta missão não tinha uma condição de falha, então eles provavelmente receberiam a recompensa mínima desde que se esforçassem para perseguir os inimigos. O mundo cintilante ainda estava em um estado de bloqueio de informações, sua rede ainda não estava totalmente conectada com o universo conhecido. Além dos envolvidos no assunto, as outras forças do mundo exterior ainda não sabiam o que havia acontecido no mundo cintilante. Os jogadores foram o primeiro grupo de forasteiros que sabia dessas informações secretas. Desta vez, os fóruns exibiram sua vantagem única de informação, enquanto o mundo exterior não tinha a menor ideia sobre esse assunto, quase todos os jogadores sabiam sobre o que havia acontecido no Planet Lighthouse.
As forças das 3 civilizações estavam espalhadas por todo o universo explorado. A influência deles foi incomparável. Não importa em qual Starfield os jogadores estivessem, todos podiam sentir a atmosfera intensa e tensa. Todos eles estavam ansiosos para ver que tipo de tremendo impacto esse incidente causaria depois que o mundo exterior soubesse disso. Reticências. Do outro lado, a frota principal de Tarkov decolou do planeta Farol para perseguir a Igreja Arcana. Os 5 além do Grau As, Ren Xiao, Milisaus, Beyone, Eber e Ravenloud, estavam trabalhando juntos nesta rara ocasião. Não muito depois da partida, o oficial de alto nível que era responsável pela logística da dinastia entrou em contato com Ren Xiao a pedido de Urhanhel, dando-lhe rosto mais do que suficiente, perguntando-lhe pessoalmente sobre quais conhecimentos supremos ele queria. Capítulo 857 Arma do Apóstolo e Conhecimento Supremo Capítulo 857 Arma do Apóstolo e Conhecimento Supremo. Tudo bem, enviaremos esses 2 conhecimentos para você o mais rápido possível. Lembre-se de recebê-lo. O oficial de logística então desligou. Ren Xiao deixou a rede quântica e brincou com a arma preta em suas mãos enquanto esperava a chegada do conhecimento. A arma em suas mãos parecia uma arma de fogo ao contrário, mas na verdade fazia uso de energia escura com uma mini fornalha de energia dentro dela. Foi vendido principalmente para os jogadores como uma arma de longo alcance, mas não era mais do que uma arma de brinquedo para Ren Xiao. Era bastante inútil e foi principalmente transformado em tal aparência por causa dos velhos tempos. À medida que sua força crescia, as memórias de Ren Xiao do tempo em que ele era fraco ficaram mais profundas. As muitas cenas dele lutando no planeta Aquamarine passaram por sua cabeça. Ele já era um personagem poderoso no universo e havia percorrido um longo caminho desde o momento em que achava difícil matar até mesmo um guerreiro comum. Ele agora tinha a capacidade de até destruir planetas, e o número de coisas capazes de matá-lo estava diminuindo. Já faz mais de 20 anos, Ren Xiao tinha uma expressão complicada no rosto. Psionic Prime ficou ao lado de Ren Xiao e perguntou, mestre, no que você está pensando? Só ensinei sobre o passado. Ren Xiao então se virou para olhar para Psionic Prime. Percebi que você está ficando cada vez mais curioso. Psionic Prime acenou com a cabeça de metal. Embora eu possa obter conhecimento da web, as emoções de um ser vivo são ilimitadas, e só consigo entender algumas coisas depois de experimentá-las pessoalmente. Assim, gosto de me comunicar. Isto é uma coisa boa. Vou precisar de você para me ajudar a gerenciar uma civilização de vida mecânica no futuro. Você é a primeira vida mecânica que criei e, se nada der errado, você será o líder no futuro. Como líder de uma civilização, você deve aprender a entender os outros e entender os pensamentos de outras vidas mecânicas. Ren Xiao então parou por um momento, e um olhar de desamparo pôde ser visto em seu rosto. Desfrutar da comunicação é uma coisa boa, mas você deve mudar seus hábitos ao falar na web. Ren Xiao usou suas habilidades em tecnologia virtual para manter um registro dos dados da web da vida mecânica. Ele percebeu que muitas vidas mecânicas, incluindo Psionic Prime, gostavam de ter contas paralelas para conversar com os cidadãos das várias civilizações. Não importaria se fosse apenas uma conversa normal, mas a maioria das vidas mecânicas teria algumas centenas ou milhares de contas para conversar com outras pessoas ao mesmo tempo com o conteúdo da conversa sendo extremamente explosivo. O mais comum seria ter palavrões imitando o sexo oposto. Aos seus olhos, a maioria das vidas mecânicas eram como crianças problemáticas. Eram como esponjas absorvendo a maldade e a bondade de inúmeros seres vivos, formando várias personalidades diferentes. Dimensionando o Psionic Prime, Ren Xiao pensou por um momento antes de dizer, fique na minha frente. Psionic Prime obedeceu obedientemente. Ren Xiao sentou-se no sofá e uma força mecânica de ouro azulado apareceu em sua palma. Você é meu primeiro filho e, após um longo período de observação, estou satisfeito com seu potencial. Você está disposto a se tornar minha arma de apóstolo e obter uma força ainda maior? Estou disposto a aceitar tudo o que é seu, mestre. Psionic Prime ajoelhou-se diante dele. Então aceite esta doação. Além disso, não me chame de mestre no futuro. Os lábios de Ren Xiao se curvaram levemente. Me chame de senhor. No momento seguinte, a força mecânica especial em suas palmas, que continha o poder do domínio do senhor, entrou no corpo de Psionic Prime. Esta foi a habilidade do Lord Mechanic, Apostle Life Creation. Zumbir. A fornalha de energia de Psionic Prime começou a surgir e raios de força mecânica de ouro azulado se estenderam de dentro do corpo mecânico como se os raios de eletricidade estivessem vivos. O campo magnético que continha uma aura estranha envolveu o corpo de Psionic Prime, e as estruturas e partes mecânicas dentro do corpo de Psionic Prime começaram a mudar. A liga ao redor começou a tremer como se estivesse prestes a ser sugada para o corpo de Psionic Prime. Ren Xiao então esticou os braços e enviou um grande número de nanopartículas em direção ao Psionic Prime. Essas nanopartículas giravam em torno de Psionic Prime como um anel de estrela. A revolução gradualmente ganhou velocidade, e as nanopartículas se transformaram em um mar de metal que entrou no corpo de Psionic Prime para fornecer matéria-prima para a atualização. Ren Xiao então se sentou no sofá ao lado e brincou com a arma de energia escura enquanto admirava a cena diante dele.
Os efeitos especiais de Apostle Life Creation foram muito mais deslumbrantes do que Emperor's Gift. Havia um número limitado de slots para suas armas de apóstolo, meros 10 ou mais. Depois de um tempo, a transformação de Psionic Prime finalmente terminou, e sua aparência se transformou muito. Psionic Prime era ainda mais alto do que antes, cerca de 4 metros de altura. Ele tinha muitos componentes novos, e sua armadura tinha muitas gravuras complicadas, mas bonitas. Com uma coroa redonda como metal em sua cabeça, Psionic Prime segurava uma longa lança mecânica em forma de bastão em suas mãos. Como você está se sentindo? Ren Xiao perguntou com um sorriso. Agradeço ao Senhor por sua concessão. Eu posso sentir minha nova força, Psionic Prime disse com uma voz profunda e ergueu a lança em suas mãos. A energia psionica então jorrou de sua fornalha de energia, e ele explodiu com energia. Ren Xiao estreitou os olhos e de repente levantou sua arma, abrindo fogo em Psionic Prime. Bum bum bum. Alguns feixes de laser de energia escura atingiram o Psionic Prime, mas foram bloqueados por uma camada de energia psionica. Ao mesmo tempo, a notificação de batalha foi acionada. Ren Xiao então olhou para os atributos de Psionic Prime, que foram exibidos na interface, e assentiu com satisfação. Psionic Prime estava atualmente no nível 215, e seus vários atributos foram fortalecidos. Ele estava agora em um nível de chefe, e sua força havia excedido todas as suas outras vidas mecânicas. Sem o impulso da força mecânica de Ren Xiao, Psionic Prime ainda tinha a força de um grau calamidade e, com o impulso de sua força mecânica, Psionic Prime seria capaz de trocar golpes com um além do grau aí não seria mais bucha de canhão. Sua força era semelhante ao Doppelganger de Isgod. A lança na mão de Psionic Prime era uma arma especial do apóstolo da Apostle Life Creation e foi chamada de Psionic Prime Spear. Ele também pode se dividir em um estado flutuante e até aumentar ou diminuir. Ele tinha muitas formas diferentes e poderia até ser transformado em uma forma de energia psionica. Poderia ser usado para batalhas de longo e curto alcance, e tanto um pugilista mecânico quanto um mestre de canhão podiam usá-lo. O nível da arma estava acima de 200 e era do tipo laranja prateado. A força da arma seria aumentada ao ser usada pelo Psionic Prime. Além disso, Psionic Prime também obteve uma característica apostólica e autoridade apostólica especiais. Suas características de apóstolo eram estável e líder, o que poderia fortalecer a vida mecânica ao seu redor durante a batalha. Suas autoridades apostólicas eram controle psiônico e Battle Boost, que lhe davam melhor controle sobre a energia psionica e maior poder de combate. Um sorriso satisfeito pode ser visto no rosto de Ren Xiao. A força de uma arma de apóstolo era extremamente impressionante, mas era uma pena que Apostle Life Creation tivesse um longo tempo de espera de um mês. Isso significava que ele só seria capaz de criar 12 armas de apóstolo em um ano. Claro, por causa de seus talentos como Imperador de Máquinas e senso mecânico de grau elementar, ele poderia criar mais de 12 armas de apóstolo. Familiarize-se com sua nova energia, meu novo apóstolo, disse Ren Xiao com alegria. Não vou decepcionar o senhor, Psionic Prime disse. Bip bip. O comunicador de Ren Xiao tocou neste momento, a dinastia Carmesim finalmente enviou os 2 conhecimentos supremos. Ren Xiao gastou 12.000 pontos de contribuição para escolher 2 conhecimentos supremos. Ramo armado, ciência de materiais infinitos. Ramo de controle, criador virtual. Um deles pertencia à sua filial de mecânica virtual, e ele só precisava de 8 pontos potenciais. O outro era um conhecimento importante para a mecânica, e o mecânico de qualquer ramo tentaria aprendê-lo. Recursos e energia sempre foram os 2 maiores gargalos para as habilidades tecnológicas de um mecânico, e o ramo armado tinha um conhecimento relacionado a materiais em todos os níveis. Isso permitiu que um mecânico combinasse materiais mais poderosos e aumentasse os atributos básicos de um mecânico. Este era um conhecimento básico da classe mecânica. Aprender esses 2 conhecimentos exigia 32 pontos potenciais e Ren Xiao tinha 33 pontos potenciais nele. Ren Xiao sorriu e imediatamente aprendeu os 2 conhecimentos. Underscore 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 underscore. Aprendendo. Aprendi com sucesso. Você aprendeu ciência de materiais sem fim. Aprendendo. Aprendi com sucesso. Você aprendeu criador virtual. Você recebeu o talento Material Pioneer. Material Pioneer, a probabilidade de sucesso na fusão de novos materiais é aumentada e as habilidades obtidas de materiais especiais foram aumentadas. Por exemplo, a capacidade de auto-recuperação das máquinas ao usar a liga de memória será aumentada. Você recebeu talento Virtual Lord. Virtual Lord, suas várias habilidades de tecnologia virtual foram muito reforçadas. O bônus total é de 2,5. Quando você entra na visão da rede quântica, sua consciência pode pular para diferentes nós da rede quântica e aumentar muito seu alcance. Você pode deixar que os formulários de vida virtual sejam enviados a você. Você dominou todas as várias habilidades de tecnologia virtual, e a rede quântica é sua fortaleza. Você adquiriu Ultimate Material Refinement.
Você adquiriu combinação de materiais sem fim. Combinação de materiais sem fim, você pode combinar as especialidades de qualquer material e tentar criar novas receitas de materiais. Quanto maior o grau do material e mais complicada a receita, menor a taxa de sucesso. A taxa básica de sucesso é determinada por INT e Machinery Affinity. Quando você cria uma nova receita, a força do novo material aumenta. Você adquiriu Virtual Life Evolution. Virtual Life Evolution, você pode transformar uma IA em uma forma de vida virtual. Uma forma de vida virtual tem habilidades infiltrativas e defensivas mais poderosas. Você adquiriu Alma Virtual. Alma Virtual, sua alma pode se transformar em uma forma de vida virtual e viver dentro da rede quântica. As habilidades de nível total, INT e tecnologia virtual determinaram a força após a transformação na rede quântica. Este efeito pode ser cancelado. Quando você usa sua força mecânica para se conectar a um alvo, pode virtualizar temporariamente a alma de seu alvo e puxa-la para a rede quântica. A taxa de sucesso é determinada pelo nível total, INT, NYS e LUC. Se for bem sucedido, o alvo não poderá controlar seu corpo temporariamente, e atacar o alvo na rede quântica causará danos mentais. Resfriamento, 15 minutos. Underscore 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 underscore. Renchiao olhou as notificações e assentiu com satisfação. Os efeitos desses talentos são extremamente poderosos. A Indiles Material Science permitiu-me melhorar a qualidade das minhas máquinas e criar novos materiais. O conhecimento virtual me permitiu ter novas táticas de batalha. Com os dois conhecimentos supremos em suas mãos, Renchiao ficou extremamente satisfeito. Ele não usou seus 6.000 pontos de contribuição restantes para trocar por novos conhecimentos, mas os manteve para o efeito ativo político. Apenas quando ele estava prestes a ir para a sala de batalha para testar a nova força de Psionic Prime, seu comunicador tocou. Tarrokov estava ligando para ele, revelando algumas informações que realmente o desconcertavam. Renchiao respondeu com uma expressão estranha. Você está dizendo que Sgod quer trabalhar com a dinastia temporariamente e enviar alguns homens para nos ajudar a parar a Igreja Arcana? Isso mesmo. Nossas forças que perseguiram as tropas da Fallen Ark capturaram um navio de guerra vazio com o doppelganger de Sgod dentro. Ele não revidou e se permitiu ser capturado, dizendo que queria falar conosco. Tarrokov ficou realmente surpreso. Renchiao franziu a testa e sentiu que esse assunto era realmente suspeito. Não havia necessidade de Sgod fazer isso. Sgod era extremamente móvel e não se importava com seus subordinados. Assim, ele poderia escapar mesmo sem a ajuda da dinastia. Além disso, o principal alvo da dinastia não era ele. Porque Sgod se incomodaria em fazer um movimento tão desnecessário para enfurecer a Igreja Arcana? Será que ele pensou que seria capaz de fazer a dinastia feliz fazendo isso? Depois de pensar por um momento, Renchiao perguntou, comandante-chefe, o que você está planejando fazer? Sgod quer informações sobre as coordenadas da Igreja Arcana, e isso realmente não importa se nós dermos a ele. A frota da Igreja Arcana deixará nosso perímetro de segurança muito em breve, e nós os perderemos de vista muito rapidamente. Esta notícia não é secreta e não importa a quem contarmos. Mesmo se Sgod não for verdadeiramente sincero, não sofreríamos nenhuma perda. Mas se ele realmente quiser deixar Sagman e os outros serem seu bode expiatório, definitivamente ganharemos muito. Quanto a ele trabalhar junto com a Igreja Arcana para nos emboscar, sempre podemos acertar as contas no futuro. Então vamos de acordo com o seu plano. Embora Renchiao achasse que a decisão de Sgod era extremamente estranha, Tarrokov era o comandante. Como Renchiao não conseguia pensar em um problema, ele não interferiria na decisão de Tarrokov. Nesse exato momento, Tarrokov disse, há algo mais. O doppelganger de Sgod gostaria de conhecê-lo. Me encontre. Tudo bem. Como a frota da dinastia que está perseguindo o Sgod não tem nenhum além do grau A, vou dividir uma parte do meu exército mecânico para encontrá-lo e também monitorar seu doppelganger no processo. Aspas. Renchiao estava certo de que Sgod provavelmente queria agradecê-lo pela energia da evolução. Depois de uma pausa, ele continuou. Quanto à frota da Igreja Arcana, mesmo que eles saiam do perímetro de segurança, eu tenho alguns meios para localizá-los. Como um mecânico virtual, como ele não pode deixar algo para trás para a frota da Igreja Arcana durante a batalha. Embora o firewall da frota da Igreja Arcana fosse forte, ele ainda tinha a capacidade de deixar algo para trás. Os olhos de Renchiao brilharam. Escolher aprender o conhecimento do Criador Virtual, neste momento foi persegui-los. Capítulo 858 Ações de Ames Capítulo 858 Ames Ações. Depois de perseguir por um tempo, o mapa estelar mostrou que a frota da Igreja Arcana havia deixado o perímetro de segurança e começou a se dividir. Tarrokov havia perdido temporariamente o contato com a frota da Igreja Arcana. Por causa de sua conversa anterior com Renchiao, ele convidou Renchiao para a nave principal para que Renchiao pudesse localizar as localizações das naves inimigas através de sua tecnologia virtual. Renchiao caminhou pelos corredores da nave principal, direto para a sala de comando, com Ila e os outros seguindo atrás dele.
Todos os comandantes da dinastia que ele conheceu ao longo do caminho lhe deram uma saudação respeitosa. As conquistas de Ren Xiao nesta batalha lhe renderam o respeito de todos os participantes da batalha. Pode-se dizer que suas vidas foram salvas pelo Black Star, e eles eram naturalmente gratos a ele. Ren Xiao respondeu com um sorriso e se virou para ver ela franzindo a testa. Ele então olhou para o pescoço dela apenas para ver um curativo no pescoço que se estendia pela clavícula. Ele então perguntou com preocupação, seus ferimentos estão bem? Ela balançou a cabeça. Tais lesões leves vão se recuperar em pouco tempo. Você não precisa se preocupar. Após a batalha, ela não permitiu que Aurora desperdiçasse sua força vital para tratar-los e optou por se recuperar naturalmente. Ainda dói? Um pouco. Os analgésicos não são muito eficazes. Ela franziu a testa. Embora ela tivesse uma personalidade teimosa, não havia necessidade de agir com dureza para um assunto tão pequeno. Então eu preciso parabenizá-lo por estar vivo. Ren Xiao riu. Seu grupo então chegou à sala de comando, onde Tarkov os esperava. Ao ver a chegada de Ren Xiao, ele imediatamente se adiantou para recebê-lo. Ele então apontou para um local no mapa estelar e disse, esta é a última posição onde a Igreja Arcana foi vista. Atualmente, perdemos o rastro deles. Estrela Negra, vamos confiar em você. Ren Xiao assentiu e fechou os olhos para entrar no ponto de vista da rede quântica. Na escuridão, os nós começaram a se iluminar na rede quântica com alguns próximos e outros distantes. Um fluxo interminável de informações estava sendo transmitido pelos nós, e uma onda ilusória de informações flutuou em sua direção. O mapa estelar apareceu na rede quântica na forma de nós, e Ren Xiao poderia facilmente aumentar ou diminuir o zoom. Na rede quântica, a distância era completamente insignificante, pois ele podia pular de nó em nó facilmente. A melhoria do criador virtual o fortaleceu em todos os aspectos e aumentou muito o alcance de suas habilidades. O ponto de vista da rede quântica parece mais detalhado do que antes. Ren Xiao mergulhou nesse novo sentimento por um tempo antes de começar a trabalhar. Ele então se conectou lentamente aos nós para sentir os traços sutis que a Igreja Arcana havia deixado para trás na rede quântica. Seu cérebro processou rapidamente uma grande quantidade de informações e Ren Xiao abriu os olhos abruptamente. Pai! Algumas centenas de pontos vermelhos de repente se iluminaram no mapa estelar diante deles. Estes eram os navios de guerra da Igreja Arcana que se esconderam. As localizações de todas as divisões estavam marcadas e nada podia se esconder dele. Tarkov ficou muito feliz. Bom trabalho. Haha, eu não fiz muito. Ren Xiao recuou do ponto de vista da rede quântica e riu. Se fosse antes de ele aprender criador virtual, os vestígios de sua infiltração provavelmente teriam alertado a inteligência artificial da Igreja Arcana, e eles teriam esclarecido tudo. Mas depois de aprender o Ultimate Knowledge da classe Virtual Mechanic, ele recebeu uma grande atualização e poderia facilmente criar uma backdoor no sistema da Igreja Arcana sem ser detectado. Foi por isso que ele escolheu aprender criador virtual. Tarkov acariciou o queixo e disse, agora que temos suas coordenadas, os movimentos do inimigo serão transparentes para nós e não precisamos nos preocupar em perdê-los. O inimigo dividiu suas forças, e uma parte delas provavelmente será sacrificada. Se este for o caso, é muito provável que esses peões sacrificados tenham informações falsas sobre a localização dos Stargates e desejem nos distrair. A verdadeira localização do Stargate deve estar na frota que contém aqueles Beyond Grau A. Black Star, você é capaz de bloquear as posições do comandante inimigo e Beyond Grade As. Suspeito que eles não estejam no carro-chefe principal. Eu posso, mas preciso me infiltrar no equipamento de vigilância do inimigo. O risco de exposição será aumentado e podemos perder suas localizações. Tem certeza de que quer correr o risco? Ren Xiao respondeu, a segurança de uma civilização universal naturalmente não deve ser subestimada. Depois de pensar um pouco, Tarkov balançou a cabeça. Devemos continuar mantendo nosso estado atual. Contanto que tenhamos as coordenadas, podemos tentar capturar toda a frota de uma só vez. Dê a Sgod uma parte da inteligência primeiro. Ren Xiao assentiu e não disse outra palavra. Sua consciência então entrou em seu exército mecânico. O exército mecânico que ele havia enviado quase entraria em contato com o sósia de Sgod. Reticências. Uma pequena frota estava se aproximando do ponto de encontro junto com uma espaçonave vazia. Eles estavam esperando há muito tempo, e raios de luz de repente apareceram da escuridão do espaço e pararam diante deles. Ambas as frotas entraram em contato e verificaram suas identidades. O exército Black Star então se aproximou da nave vazia. Um grande número de soldados da dinastia estava apontando suas armas para a saída da espaçonave, esperando que o enviado do além do grau a o substituísse. Para um bando de soldados comuns monitorar o doppelganger de Sgod, mesmo que Sgod não revidasse, eles ainda teriam uma imensa sensação de pressão. Era como se estivessem enfrentando uma fera que poderia matá-los a qualquer momento. Felizmente, seus ajudantes finalmente chegaram. Uau! A escotilha da nave se abriu e Psionic Prime entrou com sua lança. Atrás dele estava um grupo de vidas mecânicas e um grande número de soldados mecânicos. Psionic Prime então olhou para os soldados da dinastia e disse, eu sou o primeiro apóstolo do Lord Black Star, Psionic Prime.
Estou aqui para assumir a missão de todos vocês e cuidarei do Doppelganger de Isgod. Nós o entregaremos a você. O grupo de soldados soltou um suspiro de alívio e rapidamente entregou a missão antes de deixar a espaçonave vazia às pressas. Psionic Prime então trouxe suas tropas para a espaçonave vazia. O Doppelganger de Isgod estava atualmente presente. Atrás dele, Silver Flash olhou para o gigantesco Psionic Prime e disse com raiva: o senhor é muito tendencioso. Porque ele se tornou a primeira arma do apóstolo. Pare de reclamar, Psionic Prime é o primeiro filho, então isso não pode ser evitado, disse um protetor de vida mecânico chamado Gold Sovereign. Ele pertencia ao primeiro lote da vida mecânica e tinha uma personalidade fria. Na frente deles estava um soldado mecânico do tipo Homem-Fera chamado Mad Sky Hunter. Ele se virou e disse: o senhor tem suas próprias considerações, e só temos que dar nossa lealdade absoluta. Como o senhor concedeu Psionic Prime com tanta força, isso significa que há um número limitado de slots de armas do apóstolo. Talvez apenas uma pequena parte de nós seja capaz de se transformar em armas de apóstolo. Psionic Prime ouviu a discussão atrás dele sem dizer uma palavra e chegou ao seu destino na nave espacial. O núcleo de energia nesta espaçonave vazia já havia sido removido, e a espaçonave estava com pouca energia. O Doppelganger de Isgod estava encostado no sofá, e ele enfrentou o exército mecânico de Psionic Prime. Black Star, você está aqui, o sósia de Isgod disse com um sorriso. Eu sou Psionic Prime, o senhor não quer conhecê-lo agora. Você pode apenas me dizer o que você quer dizer a ele. O Doppelganger de Isgod avaliou o Psionic Prime e disse com um tom de provocação: Apostle Weapon. Black Star não tinha essa habilidade na última vez que lutamos. Parece que ele recebeu uma grande recompensa da batalha atual. Tudo bem, eu não tenho nenhum interesse em falar com você. Leve o Black Star para me ver. Psionic Prime então ergueu sua lança e fingiu que não ouviu nada. Ao ver isso, Isgod levantou o braço, e seu braço esticou como borracha, enviando um soco rápido demais para seguir a olho nu. Clank. Seus punhos estavam imbuídos de energia esfera e colidiram com a lança de Psionic Prime, gerando uma pequena onda de choque. Sem dizer nada, Psionic Prime canalizou sua energia em sua lança, e a lança entrou em seu modo liberado. Uma onda de energia psionica então disparou da lança. Swoosh. O Doppelganger de Isgod tinha uma velocidade impressionante e evitou o ataque agilmente. No entanto, o sofá em que ele estava sentado foi cortado em dois, e toda a parede da espaçonave também foi cortada em dois. As tropas mecânicas e o Doppelganger de Isgod, assim, derivaram para o espaço e se enfrentaram em um impasse. As naves espaciais da dinastia ao lado imediatamente apontaram seus canhões para o Doppelganger de Isgod. Psionic Prime estava bem na frente, e uma onda de força mecânica desceu em seu corpo de longe. O corpo de Psionic Prime explodiu com uma luz ofuscante. As outras tropas mecânicas não receberam o impulso da força mecânica e recuaram sob as ordens de Psionic Prime. O Doppelganger de Isgod olhou para o aumento da força mecânica e sabia que Henshiel estava definitivamente prestando atenção à situação. Ele sabia qual era a intenção de Henshiel e não pôde deixar de zombar. Henshiel queria que ele lutasse contra a arma do apóstolo para testar a força da arma. Hanf, pelo fato de você ter me permitido evoluir, vou brincar com sua arma de apóstolo por um tempo. No momento seguinte, o Doppelganger de Isgod fez seu movimento, e seus braços se estenderam em direção ao Psionic Prime como uma bala de canhão. Ele lançou ataques ferozes, deixando para trás uma série de pós-imagens. Este Doppelganger não tinha habilidades poderosas de espera e tinha apenas algumas habilidades para fortalecer e modificar o físico. No entanto, este Doppelganger Isgod ainda tinha a força de um além do grau A e a capacidade de suprimir todos os graus de calamidade. Psionic Prime então brande sua lança para lutar contra Isgod, e ambas as figuras se entrelaçaram no espaço. Psionic Prime e o Doppelganger de Isgod foram equilibrados entre si no confronto frontal. A lança de Psionic Prime estava imbuída de energia psionica azul, e Isgod era como um pedaço de barro, capaz de mudar sua forma para evitar vários ataques diferentes. Ao mesmo tempo, os ataques de Isgod também foram evitados por Psionic Prime, dividindo seu corpo e se transformando em vários guardas flutuantes móveis. As tropas mecânicas que observavam ao lado não podiam deixar de se surpreender. Eles eram originalmente nada mais do que bucha de canhão em face de um além do grau A, mas Psionic Prime tinha a força para lutar contra um além do grau A de frente. Esta é a força de uma arma de apóstolo. Silver Flash e todas as outras vidas mecânicas ansiavam sinceramente por tal força. Ambas as partes entraram em confronto uma e outra vez, e ambas as figuras recuaram juntas. Neste momento, a força mecânica em Psionic Prime se dissipou, indicando que era o fim de sua longarina. O Doppelganger de Isgod então parou de lutar depois de perceber isso, já que ele estava lá para conversar. Todos eles voltaram para uma nave espacial do exército Black Star que estava ao lado. Isgod sentou-se e a projeção de longa distância de Henshiel apareceu diante dele. Ao ver isso, o Doppelganger de Isgod disse com um sorriso: Black Star, é tudo graças a você que consegui evoluir desta vez. Henshiel então bufo, você queria me ver só para dizer algo assim? Claro que não, o Doppelganger de Isgod acenou com as mãos e riu.
Eu queria perguntar se você conseguiu chegar a algum resultado depois de pesquisar esse conjunto de dados do buraco de minhoca. Esse sujeito de fato escolheu expor os dados de propósito para que ele pudesse emprestar minhas conexões para ajudá-lo a pesquisar os dados. Os olhos de Ren Xiao se estreitaram. No entanto, Sgod ainda pensava que ele era o único que sabia sobre a existência da World Tree Civilization e sentiu que tinha uma vantagem em inteligência. Até agora, Sgod ainda pensava que Ren Xiao apenas pesquisou os dados do buraco de minhoca para ter cuidado, mas não sabia que Ren Xiao também estava ciente da existência da civilização da árvore mundial. Ren Xiao naturalmente não destruiria a ilusão de Sgod, pois essa era a única maneira de impedir que Sgod fosse cauteloso. Longa história curta. Estas são as coordenadas que a dinastia quer que eu passe para você. Ren Xiao então fez com que Felipe mostrasse uma parte dos dados. Se você realmente quer ajudar a dinastia a parar a Igreja Arcana, a dinastia pode reconsiderar como eles devem lidar com você. O doppelganger de Sgod não se incomodou em responder e começou a ver o relatório de inteligência. Ao ver isso, Ren Xiao disse, no entanto, não consigo entender por que você de repente escolheu trabalhar com a dinastia. Enfurecer a Igreja Arcana não traz benefícios para você. Você não precisa se preocupar com isso. Sgod nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça. Ren Xiao acariciou o queixo e caiu em pensamentos. Ele sempre sentiu que essa não era a intenção de Sgod, mas ele foi enganado por outra pessoa. Embora Sgod pudesse agradar a dinastia ao fazê-lo, Ren Xiao sentiu que sua intenção era aproveitar essa oportunidade para aumentar as perdas da Igreja Arcana. Era como se seus alvos fossem Sagman e os outros além do grau A. Se eles conseguirem ter sucesso, quem se beneficiará mais? A dinastia Carmesim, a Federação da Luz, ou talvez aquelas civilizações de superaglomerados estelares? Ren Xiao soltou um suspiro profundo. Reticências. Depois que a frota da Igreja Arcana se dividiu para escapar, Vampira, Sagman e os outros mudaram suas naves espaciais e abandonaram a nave principal. Eles então se disfarçaram como uma pequena frota e estavam atualmente indo para a verdadeira posição do portal secreto. Vampira sentiu que tal método seria capaz de confundir as forças da dinastia, mas o evento seguinte o chocou. Uma parte de sua frota em fuga sofreu uma emboscada. No entanto, aqueles que os emboscaram não eram apenas a frota da dinastia, mas também a frota da Arca Caída. Sgod está louco? Por que ele está nos atacando? Vampira ofegava pesadamente com uma expressão pálida e olhos injetados. Aquele maldito Sgod realmente chegou a um acordo com a dinastia. Esse sujeito realmente quer que ajudemos a restringir a dinastia para ele. Sagman também estava extremamente frustrado. Uma coisa era Sgod voltar atrás em sua palavra, mas ele tinha dado um passo além para atacar a luz. Embora ele não tivesse nenhuma expectativa em Sgod, ele não podia deixar de ficar furioso com as ações de Sgod. Psyker então olhou para o mapa estelar e de repente disse, a situação é estranha. Eles estão emboscando com precisão nossas divisões. É porque essa divisão teve azar de colidir com a linha defensiva da dinastia, ou a dinastia captou nossas coordenadas. A expressão de todos mudou muito no momento em que essas palavras foram ditas. Psyker cerrou os dentes. Black Star é um mecânico virtual, então ele pode ter feito alguma coisa. Mercer também cerrou os dentes e pensou consigo mesmo, que tipo de mecânico idiota ele é. Ao ouvir isso, Vampira imediatamente ativou a varredura automática de inteligência artificial na nave espacial, mas não havia vestígios da infiltração de Ren Xiao. A infiltração do Black Star não pode ser detectada. Sagman sentiu sua cabeça doer. Ele era extremamente experiente e sabia que um mecânico virtual capaz de contornar o firewall de uma civilização universal não era fácil de lidar. Embora nenhum deles tivesse certeza de que Ren Xiao havia conseguido manter suas posições, eles decidiram se preparar para o pior cenário. O cerco da dinastia ainda não está completo, então esta é nossa única chance de escapar, disse Vampira. Informe nossas forças para se separarem novamente. Eu quero ver 1 milhão de divisões. Além disso, corte metade da conexão de rede quântica da frota. Ele queria aproveitar a oportunidade antes que o cerco fosse formado para usar ainda mais divisões para confundir a dinastia. Formar 1 milhão de divisões significava que cada divisão teria apenas alguns navios de guerra, e seria impossível para eles revidar. Isso era semelhante a sacrificar ainda mais pessoas. Cortar metade da conexão de rede quântica da frota significava que essas divisões se tornariam surdas e cegas. Seria impossível para eles se comunicarem com as outras frotas, então eles só poderiam escapar de acordo com o mapa estelar. A única vantagem de fazer isso era que eles seriam capazes de evitar que suas localizações fossem detectadas. Cog estava preparado para cortar sua própria conexão de rede quântica, e era como desistir do comando. Por causa dos métodos de Ren Xiao, Vampira não teve escolha a não ser tomar tal decisão. Era como abandonar todos em troca de sua sobrevivência. Ninjia olhou para ele friamente e disse, Senhor, você definitivamente terá que enfrentar a corte marcial se fizer isso. Hahaha, Vampira riu. Após o fracasso desta missão, que tipo de futuro terei? Se não fosse o Black Star virando a mesa contra todos vocês, eu teria falhado. Eu odeio todos vocês, claro que eu faço. Mas todos vocês ainda são os combatentes de alto nível da Igreja Arcana.
Esses soldados e tropas podem ser facilmente convocados e contratados novamente, mas todos vocês são diferentes. É impossível replicar facilmente a existência de um além do grau A, e você ainda tem o cetro de 10.000 divindades do Tesouro Universal em suas mãos. Minha prioridade é cobrir sua fuga. Suas vidas são mais importantes do que qualquer uma das nossas. Quando eu estava na escola de comando, meu professor me disse que eu não deveria ser um comandante se não posso ser impiedoso. Ter perfeição em todos os aspectos é um sonho impossível, por isso temos que fazer sacrifícios para completar nosso objetivo. Tudo que não é importante pode ser abandonado. Eu já pensei sobre as coisas. Quem se importa com a corte marcial? Minha única missão é proteger a força da Igreja Arcana. Vampira ofegou pesadamente depois de dizer um discurso tão comovente. Sagman e os outros estreitaram os olhos. Como além do grau A, eles não seriam facilmente enganados pelas palavras dos outros, e a intenção de Vampira não foi capaz de escapar de seus olhos. Os 5 se entreolharam antes de olhar para a Vampira. Então vamos de acordo com seu plano, disse Sagman lentamente. Reticências. Acima do planeta Aquamarine, a Floating Dragon Island tinha muito mais instalações há alguns meses. Havia muitas naves espaciais voando dentro e fora, e era extremamente próspero. Para montar seu acampamento principal, o dragão flutuante não permitiu mais que saqueadores e piratas galácticos pousassem na ilha e afugentou todas as organizações cinzentas da ilha. Claro, houve uma parcela que não ousou se aproximar da fortaleza do exército Black Star e tomou a iniciativa de fugir. As organizações que entraram no Floating Dragon eram principalmente grupos financeiros adequados e, sob a influência do Floating Dragon, o planeta Aquamarine também ganhou o apoio de alguns grupos financeiros. Em Floating Dragon Palace, Amis estava atualmente sentada em seu trono. Amis olhou para os representantes que vieram visitá-los e seu rosto permaneceu completamente inexpressivo, ninguém era capaz de dizer o que ela estava pensando. Na verdade, porém, ela estava apenas sonhando acordada. Suspiro, todos esses assuntos problemáticos serão resolvidos por Genie de qualquer maneira. A mente de Amis já havia se desviado para outro lugar. Eu me pergunto como Ila e Aurora estão. TSK, Black Star é realmente irritante. Você levou meus 2 alunos embora e nem manda notícias de volta. Bip bip. Nesse momento, seu comunicador, que estava flutuando nas proximidades, tocou. Amis então o agarrou com seu campo de força e ficou um pouco surpreso ao ver quem era o chamador. Curioso, Amis atendeu e a figura de Austin apareceu. Austin, esse sujeito não foi buscar materiais? Por que você me ligou? Austin sorriu e disse, Amis, tenho uma informação que pode ser útil para você. Amis ergueu as sobrancelhas. Interessante. Quando você começou a vender informações? Não é o hobby do Black Star. Austin sorriu profundamente e informou Amis sobre a batalha no Planet Lighthouse. Amis estava sentada preguiçosamente no início, mas ela começou a se sentar gradualmente com a energia instável do campo de força flutuando ao seu lado, causando uma enorme pressão aos representantes do grupo financeiro abaixo. Aspas reticências. Isso é tudo. Austin terminou sua descrição e acrescentou, só estou informando sobre isso porque você é aliado do Black Star. Assim como eu esperava, você não está ciente desse assunto, e o Black Star escondeu isso de você. Haha, acho que ele não quer que você seja arrastado para essa tempestade. Pare de reclamar, eu sei o que você quer dizer. Humph, de qualquer forma, obrigado pela informação. Amis desligou e fechou os olhos como se estivesse pensando profundamente. Esopo, que estava ao lado, ouviu a conversa e balançou a cabeça. A profecia era real, felizmente, lembrei Black Star. Se não, ele pode não ter sido capaz de escapar desta vez. Black Star escondeu este assunto de você porque ele não quer que você se envolva nos assuntos das civilizações universais. No entanto, Austin intencionalmente o informou sobre isso porque ele quer turvar as águas. Ah, ele é realmente um pirralho que quer que o mundo caia no caos. Ao ouvir isso, Amis abriu os olhos e disse, eu sou seu aliado, não seu subordinado. Que direitos ele tem para me impedir de participar? Esopo tinha um olhar conhecedor em seu rosto. Ele então balançou a cabeça e perguntou, o que você planeja fazer? Entre em contato com o enviado Zoel da dinastia Carmesim. A dinastia Carmesim provavelmente vai mobilizar suas forças no anel estelar despedaçado para atacar as forças da Igreja Arcana e o portal estelar. Amis então se levantou. Black Star, Psyker, Eber e Austin, todos estão no mundo cintilante. Assim, sou o único além do grau A no anel estelar despedaçado agora. Eu posso ir onde eu quiser. Capítulo 859 a 859 Devolva presente. 859 Devolva presente. Mais e mais frotas de dinastias estavam sendo reunidas, e o cinturão desolado do universo fora do Dawnstar Cluster estava começando a ser bloqueado. O cerco estava se formando, e as brechas para a frota da Igreja Arcana estavam se fechando lentamente. Com a ajuda das coordenadas de Renxiao, a dinastia conseguiu capturar ainda mais navios de guerra. Depois que Vampira ordenou a formação de 1 milhão de divisões, essas divisões não tinham mais a capacidade de romper depois de serem descobertas pela dinastia e só podiam ser exterminadas ou capturadas. Não muito tempo depois, dezenas de milhares de navios de guerra caíram nas mãos da dinastia, e os membros da Igreja Arcana a bordo dos navios de guerra só poderiam se tornar cativos.
No entanto, o método de Vampira realmente diminuiu bastante a velocidade da dinastia. Se eles quisessem esconder algo, o melhor método não era trancá-lo em um cofre, mas escondê-lo dentro de um mar de iscas. Esta era a situação que a dinastia estava enfrentando. No carro-chefe principal, Tarkov estava tendo uma reunião virtual com Ren Xiao e os outros para analisar a situação. De acordo com as declarações dos cativos, o comandante inimigo Rogue adotou o método de abandonar suas forças para nos confundir. Além disso, metade de seus encouraçados se desconectaram da rede e escaparam de nossa vigilância. Eles agora são exércitos solitários tentando escapar no escuro. Conseguimos capturar o carro-chefe Glório Sangrade, mas não conseguimos encontrar Rogue e os outros. Eles devem estar escondidos dentro da frota que está cortada da rede. Ren Xiao acariciou o queixo e disse, parece que eles notaram minha infiltração e escolheram cortar suas caudas para escapar. Este comandante é um pouco capaz. Estrela Negra, você tem alguma ideia? Contanto que essas tropas se conectem à rede quântica por um instante, suas localizações serão expostas. Ren Xiao encolheu os ombros. Quando ele deixou para trás o software de infiltração, ele ainda não tinha aprendido Virtual Creator e foi restringido pelo Firewall. Se ele tivesse seu padrão atual naquela época, não seria tão simples como se infiltrar no sistema deles. Ele teria sido capaz de contornar suas defesas e usar um vírus para controlar a inteligência artificial do encouraçado inimigo. Mesmo que o inimigo cortasse a conexão da rede, ele seria capaz de forçar a inteligência artificial do inimigo a reativá-la. Posso tentar prever a sorte deles, disse Ravenloud. No entanto, a Igreja Arcana tem 2 magos, e eles definitivamente criaram um campo de força para bloquear suas linhas de destino e impedir que outros os espionem. Basta experimentá-lo, pois não requer dinheiro. Ren Xiao ergueu as sobrancelhas. Ravenloud bufo, e uma luz roxa apareceu em suas palmas. Um cristal azul claro apareceu em sua palma com uma nuvem cinza dentro dele. O cristal então flutuou na frente dele, e Ravenloud bateu em sua testa. A luz índigo então brilhou no cristal, e uma imagem gradualmente apareceu na nuvem cinza. Todos então esticaram seus pescoços para dar uma olhada, e o rosto de Ninjia apareceu dentro do cristal. Ele então olhou para Ravenloud como se tivesse notado algo. Cachá. No momento seguinte, o cristal, que não era barato, partiu-se em 2. Foi bloqueado de fato, disse Ravenloud com resignação. Todos então olharam para ele como se ele fosse uma decepção. Ravenloud tinha a pele grossa e até perguntou se ele poderia reivindicar suas perdas. Tarkov decidiu ignorá-lo temporariamente. O inimigo escolheu dividir suas forças com cada divisão sendo muito menor do que antes, disse Eber com uma voz profunda. A frota de Rogue é provavelmente a única capaz de romper nossa obstrução. No momento em que um além do grau a entrar em ação, eles serão descobertos por nosso pessoal. No entanto, não tivemos nenhum desses relatórios, o que significa que eles não encontraram nossas tropas. Eles são realmente sortudos. Beione bufo. Sorte. Ren Xiao então piscou, e uma ideia veio à sua cabeça. Ele então se virou para olhar Feijin com um olhar ardente. Feijin, se eu te pedisse para escolher, em qual direção você acha que Vampira escaparia? Você tem muita sorte, e seu palpite pode estar certo. Feijin não sabia se ria ou chorava. Estrela Negra, uma coisa é você me provocar normalmente, mas como você pode fazer isso na frente de estranhos? Você não deveria brincar com isso, certo? O que você está falando? Não estou brincando, disse Ren Xiao seriamente. Você também pode ver que estamos enfrentando um grande problema que não pode ser resolvido. Por que você não tenta? Quem sabe o que vai acontecer? Vendo a insistência de Ren Xiao, Feijin só pôde apontar casualmente para alguns pontos no mapa estelar. Ei, não me culpe se eu estiver errado. Ren Xiao riu e disse, comandante-chefe, por que você não procura nas poucas direções que ele apontou? Podemos realmente encontrar Vampira. Isso é muito infantil, Aurora não pôde deixar de comentar. No entanto, ela olhou para cima e percebeu que Tarkov e os outros além do grau tinham expressões calmas em seus rostos como se não achassem estranho. Entendo, disse Tarkov, confiar nos instintos não é uma má escolha agora. Milizals e os outros concordaram com a cabeça. Todos eram especialistas com muita experiência e acreditavam também na intuição. A sorte fazia parte da força. Reticências. A frota de Rogue tinha apenas 10 pequenas naves espaciais e, depois de se isolarem da rede, perderam contato com as outras divisões. Eles não sabiam quantas de suas divisões haviam sido capturadas e só podiam escolher escapar. Não estamos muito longe do portal estelar secreto e não encontramos nenhuma frota da dinastia, disse Vampira, olhando para o mapa estelar. Desde que passemos pela barricada montada pela dinastia, poderemos chegar ao portal estelar. Parece que nossa sorte não é ruim, disse Taylor. Não é totalmente sorte, Vampira respondeu. Nós intencionalmente enganamos a frota da dinastia sobre nossa direção e, portanto, o bloqueio nessa direção é mais fino. Sagman assentiu lentamente e respondeu, de acordo com nossa velocidade atual, seremos capazes de... Uau! Antes que ele pudesse terminar, o alarme disparou de repente. Alerta! Varredura de radar detectada. Nosso disfarce foi descoberto. Por favor, prepare-se para a batalha.
Todos assentiram e viram uma frota da dinastia se aproximando deles pelo radar. Droga! Vampira bateu o painel de controle. Seu modo de ocultação poderia esconder sua localização, mas o radar inimigo ainda seria capaz de pegá-los nas proximidades. Uma frota da dinastia que estava em modo de detecção havia acabado de passar por eles e, assim, detectado sua presença. Vampira então se virou e gritou para Sagman e os outros: o inimigo tem 50 navios de guerra. Por favor, livre-se deles rapidamente. Embora os navios de guerra da Igreja Arcana fossem um pouco mais rápidos, as habilidades tecnológicas da dinastia Carmesim também pertenciam ao grau de civilização universal e não seriam descartadas tão facilmente. Se eles tentassem continuar sua fuga, as frotas da dinastia ao redor também detectariam sua localização. Portanto, eles não tiveram escolha a não ser acabar com essa frota que os avistou. Sagman e os outros assentiram solenemente. Ajudado pelos 5 Beyond Gradeas, a frota de Rogue eliminou facilmente seu inimigo, mas também revelou a existência de Sagman e os outros. A dinastia já sabe que estamos nessa direção e definitivamente tentará nos impedir de escapar. Devemos escapar antes que o inimigo além do grau a chegue. Vampira cerrou os punhos com força. Reticências. Como sua localização havia sido exposta, a frota de Vampira teve que suportar muitas camadas de restrições e não podia mais tentar escapar furtivamente. Eles só podiam forjar um caminho sangrento e eram extremamente patéticos. Eles originalmente queriam acelerar, mas acabaram sendo retardados pelas camadas de navios de guerra. Tarrokov, Renchial e os outros receberam notícias e imediatamente mudaram de direção para perseguir. A distância entre as duas partes estava diminuindo à medida que se aproximavam do portal estelar. Desta vez, Vampira e os outros estavam indo direto para a localização do portal secreto, e a frota da dinastia finalmente descobriu o portal secreto. Assim, uma intensa batalha eclodiu com a frota da Igreja Arcana que estava estacionada no portal estelar. Vampira e os outros finalmente conseguiram chegar ao portal estelar confiando na força dos 5 além do grau A. A frota da Igreja Arcana estava atualmente engajada em uma intensa batalha com a frota da dinastia, e reforços vinham do outro lado do portal estelar sem parar. De longe, Vampira e os outros testemunharam a batalha. A esperança de sua fuga estava bem diante de seus olhos, e eles não podiam deixar de ficar excitados. Rogue se conectou à rede quântica novamente e contatou a frota estacionada pelo Stargate. Depois disso, eles atacaram direto na retaguarda da frota da dinastia e se juntaram à batalha para abrir caminho para o portal estelar. No entanto, Tarrokov liderou a frota principal e chegou neste momento. Renchial e os outros imediatamente avistaram o grupo de 5 de Sagman, que estava tentando usar sua força para romper a formação da dinastia. Faça isso. Sem qualquer hesitação, o grupo de 5 de Renchial deixou a nave espacial e avançou direto para Sagman. Vampira foi o primeiro a notar isso, e seu rosto ficou pálido. Os Beyond Grauas ainda tiveram a chance de escapar para o portal estelar com sua força, mas ele não tinha como escapar. Ele até abandonou sua frota sem piedade, mas ainda não conseguiu escapar. A poderosa reação de energia atraiu a atenção de Sagman e dos outros, e suas expressões mudaram muito. Eles apanharam. Não podemos ser amarrados por eles. O grupo de 5 de Sagman nem se atreveu a se virar para revidar e acelerou em direção ao portal estelar. Eles só queriam chegar ao Stargate antes que Renchial e os outros pudessem alcançá-los. Eles sabiam que seria impossível para eles escapar do mundo cintilante uma vez que fossem amarrados por especialistas do mesmo nível. 5 brilhantes raios de luz estavam escapando com 5 atrás deles. Ataque o portal estelar. Todos aqueles que tiveram ataques de longo alcance no grupo de Renchial começaram a abrir fogo no Stargate. Vários ataques além do grau A bombardearam o portal estelar, e rachaduras apareceram no escudo protetor que cobria o planeta. Não duraria muito. Sagman e os outros cerraram os dentes e tomaram a iniciativa de bloquear os ataques de longo alcance. Eles preferem se machucar para reduzir o dano do Stargate e emprestar a força do ataque para acelerar sua fuga. Agora era a vez do grupo da Igreja Arcana proteger o portal estelar, e eles estavam em um estado extremamente patético. O exército mecânico causou o maior dano, e Mercer foi o mais patético. Ele não era como os outros e não tinha escudos de energia de longo alcance. Ele só podia usar seu próprio corpo para suportar os ataques, e sua velocidade estava diminuindo gradualmente. Sagman e os 2 magos foram os mais rápidos e atacaram direto no Stargate primeiro. Psyker seguiu logo atrás deles, e ele usou sua energia psíquica para receber uma onda de ataques do exército mecânico, cuspindo sangue ao entrar no portal estelar. 4 deles escaparam pelo Stargate, e apenas Mercer ficou no campo de batalha. Renchial e os outros finalmente o alcançaram quando ele não estava muito longe do portal estelar. Eber avançou e segurou Mercer. Eles então se emaranharam, e a trajetória de voo de Mercer foi desviada do curso pela intervenção de Eber. Ele se chocou contra o escudo protetor enfraquecido e se chocou contra um canto do portal estelar. Renchial então acenou com as mãos e uma parte de seu exército mecânico atacou o portal estelar como batedor. No momento seguinte, ele perdeu contato com o exército mecânico e foi destruído. O redemoinho no Stargate então desapareceu, e foi fechado do outro lado. Ao ver isso, Melissa os bufo.
Os 4 que escaparam destruíram a outra extremidade do portal estelar. Humph, parece que eles abandonaram Mercer. Pelo menos pegamos um, disse Ravenloud com um sorriso. Todos então se viraram para olhar para Mercer. Ele estava atualmente cercado em todas as direções e não tinha como escapar. Eber estava atualmente travado em uma batalha feroz com o enlouquecido Mercer. Ao notar seus olhares, Eber disse com uma voz profunda, esta é minha presa. Não intervenha. Como era impossível para Mercer escapar, eles não se importavam em assistir a uma luta individual para observar os pontos fortes de ambos. Ren Xiao então aplaudiu, que energia, Little Titi. Pare de me chamar assim. Eber decidiu simplesmente ignorar Ren Xiao e focar sua atenção em lidar com Mercer. Depois de finalmente ter a chance de capturar um além do grau A, ele não desistiu. O Startgate já havia sido destruído e o inimigo não tinha saída. Esta batalha já estava tão boa quanto terminada. Neste momento, Tarkov entrou na conversa e anunciou com um olhar satisfeito, 4 escaparam com um deixado para trás. Kog também foi capturado, e nossos resultados não são tão ruins. Mesmo que o grupo de 4 de Sagman consiga escapar do mundo cintilante, eles ainda terão que enfrentar outra onda de ataques. Escapar do mundo cintilante não significava que eles estariam seguros. A dinastia Carmesim organizou tropas para bloquear a luz no anel estelar despedaçado. O exército Black Star, Bloodshed Land, Plant e todos os outros aliados da dinastia também fizeram seu movimento, para não mencionar a inquieta Federação da Luz. Sua vida de fuga não havia chegado ao fim, e eles ainda teriam que atravessar o vasto anel estelar despedaçado. Ao ouvir isso, Ren Xiao disse, acabei de me infiltrar no banco de dados do Startgate e obtive as coordenadas do Startgate do outro lado. Os olhos de Tarkov se iluminaram. Dessa forma, seremos capazes de desenraizar este portal estelar secreto para sempre, e será muito mais fácil para nós bloquear a localização deles. Estrela Negra, bom trabalho. Ren Xiao sorriu e se virou para olhar a batalha entre Eber e Mercer. Capturar Mercer era apenas uma questão de tempo. Suspirando de alívio, uma luz fria passou pelos olhos de Ren Xiao. Este foi o segundo cativeiro além do grau A que eles capturaram. A Igreja Arcana ficaria satisfeita com seu presente de retorno? Reticências. Ao mesmo tempo, em alguma parte do cinturão desolado do universo estava a saída do portal estelar secreto da Igreja Arcana. O grupo de 4 de Sagman olhou para o portal estelar que havia sido destruído por eles e ficou em silêncio. Mercer não foi capaz de escapar. Sagman cerrou os dentes com tanta força que seus dentes quase racharam. Se eles tivessem sucesso em sua missão e se livrassem de Milisaus, Beyond e Black Star, a dinastia teria apenas 3 Beyond Gradias restantes, e eles teriam conseguido escapar facilmente. Mas agora, eles perderam toda a batalha por causa de um momento de descuido. Não podemos parar por aqui, disse Ninja. A Black Star definitivamente será capaz de encontrar este local. Apresse-se e vá embora. Sagman então voltou a si e disse com uma expressão sombria, vamos. Devemos pegar o cetro das 10.000 divindades de volta. Fazia muito tempo desde que eles foram reduzidos a um estado tão patético. Capítulo 860 Convite e Anunciantes Capítulo 860 Convite e Anunciantes. Os soldados restantes da Igreja Arcana foram todos capturados pela dinastia. Os teimosos Mercer e Eber estavam travados em uma intensa batalha com seus punhos chovendo um sobre o outro e chamas pugilistas disparando em todas as direções como as faíscas do choque de armas. Um pugilista além do grau A havia compreendido a verdadeira essência da velocidade e força, e seus movimentos eram como relâmpagos, que vinham com inúmeras imagens posteriores atrás deles. Milisaus e os outros raramente lutavam de perto e admiravam a batalha de lado. Ambos lutaram até ficarem cansados e cheios de ferimentos. A situação de Eber era um pouco melhor, e ele segurou Mercer com força, trazendo-o para a espaçonave. Bang! O corpo denso de Mercer foi jogado no chão, e o meio inconsciente Mercer não conseguiu se levantar novamente. Eber então respirou fundo para estabilizar seu sangue fervilhante. Ele então apontou para Mercer, que estava a seus pés, e disse, eu cuidei dele. Ouviram-se palmas na sala, e Tarkov deu-lhe uma salva de palmas com um sorriso educado no rosto. Com Black Star dando um tiro em Dylan durante seu momento mais desesperado antes disso, nenhum deles pensou muito em Eber derrotando um oponente que já havia sido derrotado antes disso em uma luta individual cuidadosamente projetada. Na verdade, todos eles sentiram que era realmente muito lento. No entanto, nenhum deles se atreveu a dizê-lo, com medo de ofender Eber. Ren Xiao era diferente e não tinha medo de Eber. Com a bebida na mão, ele disse enquanto chupava o canudo, que lento, pequeno titi. Por que você demorou tanto? Os pugilistas passaram algum tempo lutando entre si, e o campo de batalha já havia sido limpo. Os espectadores já tinham ido buscar algumas bebidas e petiscos enquanto assistiam à batalha entre os dois pugilistas. Humph, Eber não podia se incomodar com ele. Não importa o que aconteça, a conquista de derrotar Mercer pertencia a ele, e ninguém se lembraria dos detalhes de como isso aconteceu. Eles só saberiam que ele derrotou outro além do grau A, e ter o título era suficiente. Tarkov então chamou todo mundo e disse, agora que Eber está aqui, deixe-me repetir novamente.
Já informei Sua Excelência o Hanhel sobre os resultados da batalha, e Sua Excelência está extremamente satisfeita com nossos resultados. A frota da Igreja Arcana foi aniquilada, e a dinastia tem 2 além do grau A em suas mãos. Com tais fichas em nossas mãos, a dinastia terá a vantagem, e Sua Excelência anunciará este assunto ao universo e informar a todas as grandes e pequenas organizações sobre as ações da Igreja Arcana e também o preço que eles tiveram que pagar. A batalha no mundo cintilante não durou muito, e a dinastia ainda estava aguardando notícias sobre isso. O mundo exterior não tinha noção disso, mas anunciá-lo para o mundo inteiro era apenas uma questão de tempo. Se a Igreja Arcana conseguisse escapar com segurança após a emboscada, o prestígio da dinastia seria fortemente atingido. No entanto, as coisas eram diferentes agora, e não apenas a frota da Igreja Arcana foi completamente exterminada, 2 dos 6 além do grau A da Igreja Arcana foram capturados. O prestígio da dinastia subiu outro nível, e os escalões superiores estavam extremamente satisfeitos com as ações de Ren Xiao e dos outros. A dinastia não perderia essa oportunidade de promover seu próprio Beyond Grade S. Ren Xiao seria o foco principal da promoção, e a dinastia estava preparada para espalhar notícias sobre como ele sozinho virou a situação. Aumentar o prestígio de seus aliados era como aumentar o prestígio da dinastia. Esta foi uma situação ganha-ganha. Quando eles estavam assistindo Mercer e o Tyrant em uma luta, Tarkov já havia informado Ren Xiao sobre o assunto. Como tal, Ren Xiao apenas acenou levemente para indicar que ele reconheceu essas palavras. O comandante-chefe então disse, do outro lado, ainda existem 4 além do grau A que escaparam para o Anel Estelar Despedaçado, e a dinastia irá persegui-los. No entanto, a situação no Anel Estelar Despedaçado é diferente do mundo cintilante. A dinastia espera que todos vocês se dirijam temporariamente ao Anel Estelar Despedaçado para manter o forte para que possam responder rapidamente. O mundo cintilante era atualmente território da dinastia, e as demais organizações não tinham nenhuma base neste local. Assim, a dinastia conseguiu lançar uma grande rede para perseguir o inimigo sem qualquer interferência. No entanto, a situação no Anel Estelar Despedaçado era diferente e as várias organizações tinham relacionamentos complicados. A Igreja Arcana também tinha vários espiões no Anel Estelar Despedaçado, e os 4 além do grau A não tinham mais apenas uma única rota de fuga. Eles poderiam facilmente escolher se separar e se disfarçar como residentes galácticos comuns. Além disso, com o tamanho de um campo estelar, procurar o inimigo era como encontrar uma agulha no palheiro. É claro que, como os que estavam sendo caçados, Sagman e os outros enfrentariam perigo a cada passo e sofreriam muito mais pressão. Como o inimigo abriu a brecha com o portal estelar, os além do grau A da dinastia foram incapazes de continuar perseguindo e só puderam optar por manter o forte no Anel Estelar Despedaçado. Afinal, o inimigo definitivamente tentaria se esconder, e eles só seriam capazes de revidar depois de descobrir os rastros do inimigo. Se não, eles estariam apenas perdendo seu tempo. Ren Xiao então sorriu e disse, o Anel Estelar Despedaçado é o acampamento principal do Exército da Estrela Negra, então sinceramente dou as boas-vindas a todos vocês como convidados do Exército da Estrela Negra. Toda a sua alimentação e acomodação serão cuidadas por mim durante este período. Eber disse imediatamente depois de ouvir isso, o Anel Estelar Despedaçado também é meu território. O Exército Black Star existe há apenas alguns anos, e não há nada de fantástico neles. Todos vocês podem vir à minha terra do derramamento de sangue. Todos os presentes eram um Beyond Grau A Super e tiveram uma influência incrível. Como moradores locais, tanto Ren Xiao quanto Eber queriam puxá-los para seu próprio território como convidados e aumentar seu prestígio. Milisaus então riu, já que o Black Star me convidou, eu devo ir até a casa dele. Beyond também acenou com a cabeça, tudo bem, você prometeu me hospedar de volta quando estávamos na Galáxia Central. Vamos aproveitar essa oportunidade. Eles passaram um mês com Ren Xiao no Planet Lighthouse e também lutaram juntos em uma batalha desesperada há um tempo atrás. Eles eram naturalmente muito mais próximos um do outro. Estrela Negra, eu também irei para sua casa, disse Maximiller, que só tinha sua projeção por perto. Podemos aproveitar esta oportunidade para fazer um intercâmbio em habilidades de mecânica. Soa bem, Ren Xiao concordou. Maximiller era um mecânico e naturalmente estaria mais interessado em alguém de sua própria classe do que em um homem musculoso. Todos ignoraram o convite de Eber, e Eber se sentiu um pouco envergonhado. Ele então se virou para olhar para o Ravenloud restante. A boca de Ravenloud se contraiu e ele disse impotente, então. Eu irei para a terra do derramamento de sangue. Como todos estavam indo para o exército Black Star, ele também queria se divertir e ver se conseguia encontrar uma oportunidade de emprestar o cubo da evolução. No entanto, ele sentiu dor de cabeça ao ver Eber olhar para ele e só pôde ir contra seus próprios desejos. A expressão de Eber melhorou um pouco. Pelo menos nem todos o ignoraram. Ele então olhou para as 3 pessoas ao lado de Ren Xiao e se sentiu um pouco derrotado. Ele havia realizado o Tyrant Parry no Shattered Star Ring por muitos anos e sentiu que sua rede era bastante grande. No entanto, os especialistas do mesmo nível nos outros campos estelares não o consideravam muito bem, e ele sentiu que perdeu para Ren Xiao a esse respeito. Tarkov então tossiu e interrompeu a conversa.
Por causa da crescente dificuldade em procurar o inimigo, a dinastia decidiu cortar o caminho de retirada do inimigo e emboscar o portal estelar da Igreja Arcana estacionado no Anel Estelar Despedaçado. O enviado do Anel Estelar Despedaçado Zoel já está mobilizando nossas forças, e ele lançará um ataque depois que a dinastia fizer um anúncio sobre esse assunto. Parece que não conseguiremos chegar a tempo para isso. Ren Xiao assentiu. Nenhuma das partes tem qualquer além do grau A para ajudar. A dinastia pode lidar com as forças da Igreja Arcana? Você está errado. Temos um combatente além do grau A. Ren Xiao ficou atordoado por um momento. Será que a dinastia convidou aliados além do grau A dos outros campos estelares? Não levaria muito tempo. A Igreja Arcana também poderá enviar combatentes além do grau A, se for o caso. Não, nosso combatente além do grau A é um local no Anel Estelar Despedaçado. Local. Eber e eu estamos no mundo cintilante. Austin ainda está correndo de volta e não será capaz de chegar a tempo. Não há necessidade de falar sobre Psyker. Ao dizer isso, Ren Xiao de repente percebeu algo e seu rosto escureceu. Vocês procuraram ajuda de Ames usando meu nome. Estrela Negra, não nos entenda mal. Nós não fizemos isso. O Imperador Dragão tomou a iniciativa de abordar Zoel e pediu para participar da operação, disse Tarrokov. Só descobri recentemente, e Zoel já concordou com isso. Com todos vocês ausentes, ela é a única além do grau A no Anel Estelar Despedaçado e poderá nos ajudar muito. Como ela descobriu sobre os assuntos aqui? Isso, eu não sei sobre isso. Tarrokov balançou a cabeça. Ren Xiao franziu a testa e caminhou para o lado para entrar em contato com Ames. A figura de Ames flutuou em seu comunicador, e ela avaliou Ren Xiao ao vê-lo antes de dizer com um sorriso, o homem ocupado finalmente está disposto a me ligar. Ren Xiao não se incomodou em rodear o mato e perguntou, deixe-me perguntar a você, você entrou em contato com a dinastia para entrar nesta tempestade? Por quê? Você tem algum problema? Ames sorriu. Ren Xiao assentiu e disse, você não deveria. Isso não é uma coisa boa para você. Há quanto tempo você me conhece? Ames perguntou com uma voz calma. Para mim, existem apenas coisas que eu gostaria de fazer e aquelas que eu não gostaria de fazer. Você é meu aliado, e já que foi emboscado, que tipo de aliado eu seria se não ajudasse? Hanf, você ainda tentou esconder o assunto de mim. Se não fosse por Austin me informando sobre o assunto, eu não saberia que você encontrou tanto perigo no mundo cintilante. Então, foi aquele maldito velho Austin. Ren Xiao então disse impotente, não é que eu esteja escondendo o assunto de você. Eu só não te disse ainda. Eu não preciso informá-lo no primeiro momento, certo? Ames bufo, aspas reticências. Eu realmente gostaria de bater em você às vezes. É uma pena que você esteja muito mais forte do que antes, e não estou confiante de que posso vencer o atual você. Ren Xiao acariciou o queixo e disse impotente, não mude de assunto. A dinastia poderá atacar o Startgate mesmo que você não participe. Não há necessidade de você fazer isso. Você não é membro da dinastia e não tem as proteções da dinastia. Sua situação será difícil se você irritar a Igreja Arcana. Sério, e quanto a Austin, você não parece pensar nele, Ames disse com um tom zombeteiro. É isso mesmo, Ren Xiao balançou a cabeça. Austin me devia um favor, mas você não. Em vez disso, sou eu que te devo um favor. Além disso, nós dois somos aliados, e tenho que pensar em seu nome. TSK, acontece que você ainda sabe falar como um humano. Ames o provocou um pouco antes de ficar sério. Tudo bem, você não precisa continuar. Você deve saber que mesmo Esopo não seria capaz de me convencer do contrário se eu tomasse uma decisão. Tudo bem então. Ren Xiao estava um pouco indefeso, mas também tocado. Quando ele estava fraco, Ames também o defendeu assim. Agora que eles já estavam no mesmo nível, ela ainda optou por fazê-lo, e essas memórias surgiram em sua cabeça. Então cuide de você. Depois de desligar, Ren Xiao entrou em contato com Zoel. O rosto de Zoel apareceu e ele disse com uma expressão amigável, haha, Excelência Estrela Negra. Já faz bastante tempo, ouvi falar de seus méritos no mundo cintilante. Bom trabalho. Zoel foi quem apresentou Ren Xiao para se juntar à dinastia. Agora que Ren Xiao havia dado méritos à dinastia, ele também receberia alguma recompensa e estava de bom humor. Zoel, eu tenho algo para pedir a você, Ren Xiao então disse seu pedido. Não é nada demais. Não se preocupe, vou informar o comandante da guarnição para evitar que o Imperador Dragão lute no local mais perigoso. Tudo bem, retornarei ao Anel Estelar Despedaçado em breve, e podemos ter uma reunião na sede do Exército Black Star. Milisaus, Beyone e Maximiller também estarão por perto. Eles são todos figurões. Os olhos de Zoel se iluminaram. Com sua posição atual, ele só seria capaz de encontrar o Além do Grau A no Anel Estelar Despedaçado, e não havia chance de ele conhecer o Além do Grau A dos outros campos estelares. Esta foi uma boa oportunidade para ele conhecê-los. Depois de terminar a ligação, Ren Xiao voltou para o lado de Tarrokov e usou o Space Time Amber para selar o Mercer com a ajuda dos outros. Depois disso, a frota mudou de direção e seguiu em direção ao Startgate localizado no Dawn Star Cluster. Levariam alguns dias para retornar ao Anel Estelar Despedaçado.
Ren Xiao originalmente pensou que teria que permanecer no mundo cintilante, mas nunca pensou que seria capaz de retornar ao seu acampamento principal por causa desse interlúdio. Na verdade, sua localização física não importava, pois o exército Black Star continuaria sua exploração do mundo cintilante. Abrindo os fóruns para dar uma olhada, o jogador The Crimson Dynasty Order, All Out Pursuit, ainda não havia terminado. Ainda havia muitas tropas da Igreja Arcana espalhadas por toda parte e também muitas tropas da Arca Caída que não haviam escapado. Comparado ao grupo de 4 de Sagman, Ren Xiao prefere lidar com Sgod. No entanto, a atenção da dinastia estava atualmente na Igreja Arcana. Sem a ajuda de seus companheiros de equipe, Ren Xiao não estava confiante em matar Sgod. Eu só posso esperar que a dinastia Carmesim anuncie este assunto ao universo e realize um contra-ataque em larga escala antes de tentar convencê-lo sobre minha sugestão anterior, Ren Xiao pensou consigo mesmo. O ativo político deve ter alguma influência nisso, certo? Reticências. No dia seguinte à captura de Mercer, a dinastia convocou uma conferência de imprensa, e o governante Wu Hanhel revelou pessoalmente todo o incidente ao universo. Inúmeros grupos de mídia galácticos transmitiram a conferência de imprensa, e a cena da conferência de imprensa se espalhou por todos os campos estelares. Independentemente de ser um canal de variedades ou um canal familiar, todos os canais exibiam a coletiva de imprensa da dinastia. Os capitães de várias naves espaciais, clientes de bares, viajantes em estações de trânsito e muitos outros, todos estavam com os olhos grudados na coletiva de imprensa. Muitos residentes galácticos estavam ouvindo o anúncio da dinastia Carmesim ao mesmo tempo. Os residentes galácticos só sabiam que o mundo cintilante era um novo campo estelar que estava sendo explorado e não sabiam de mais nada. No entanto, uma batalha entre 11 além do grau A havia realmente estourado neste campo estelar inexplorado com a Igreja Arcana e a dinastia Carmesim lutando entre si de frente. Ambas as civilizações universais também anunciaram simultaneamente que estavam entrando em alerta de tempo de guerra. Este anúncio foi como a explosão de uma bomba psionica.